E aqui estamos finalmente diante do Rio Tejo. O mesmo Rio Tejo onde 300 anos antes os portugueses haviam partido para descobrir as Índias, o Brasil, a carreira das Índias de Vasco da Gama, para desbravar o mar português. O mar do poeta Fernando Pessoa, que começa com o seguinte verso: ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E foi deste mesmo Rio Tejo que 200 anos atrás a corte portuguesa partiu em direção ao Brasil. Mas dessa vez não era uma viagem de aventura, de descobrimento, era uma fuga. Ou seja, Portugal precisava se retirar da sua metrópole para não ser tomada pelos portugueses, para que a sua monarquia não fosse aprisionada, deposta por Napoleão Bonaparte. É preciso levar em conta que 200 anos atrás, os navios portugueses eram embarcações muito precárias. Não havia, obviamente, não havia ar-condicionado, não havia geladeiras, freezers para conservação dos alimentos, não havia ventilação dentro dos navios, a comida se estragava muito rapidamente, a água apodrecia depois de 2 semanas, o escorbuto era uma doença que ameaçava e matava muita gente nas grandes travessias oceânicas, havia infestações de pragas como ratos, baratas, piolhos, não havia banheiro. Para que as pessoas precisassem fazer as suas necessidades, era necessário usar as cloacas, que eram buracos na murada dos navios, de onde os dejetos caíam diretamente no mar. Imagina fazer isso com ondas de 5 a 6 metros de altura. Portanto, foi uma viagem muito precária. Aliás, um dos episódios mais pitorescos da história do Brasil e de Portugal é a epidemia de piolhos no navio da Carlota Joaquina. Foi uma epidemia tão incontrolável que a única solução foi cortar o cabelo dessas mulheres carecas, jogar as perucas e o cabelo ao mar e untar essas cabeças carecas com banha de porco e um pó à base de enxofre. Essas mulheres, ao chegar ao Rio de Janeiro, ficaram envergonhadas, porque elas ainda estavam carecas e usaram turbantes. As mulheres do Rio de Janeiro, que estavam fascinadas com a chegada da corte, acharam que usar turbantes era a última moda na Europa e também passaram a usar turbantes. De maneira que usar turbantes se tornou moda no Rio de Janeiro logo depois da chegada da corte. É um episódio muito engraçado, mas ele é também muito simbólico das mudanças que ocorreriam no Brasil com a chegada da família real portuguesa. É simbólico que a mudança tenha começado pela moda e pelo comportamento, porque haveria uma transformação muito radical do Brasil, que até então era uma colônia ignorante, atrasada e proibida, e depois de 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro, estava pronto para ganhar a sua independência. E foi o que de fato aconteceu em 1822. No começo do século XIX, parecia não haver limites para a imaginação humana. Poucos períodos na história foram tão repletos de aventuras, invenções e conquistas, e também de rupturas e convulsões políticas, mas nada disso parecia afetar os portugueses. 3 séculos depois de ter inaugurado a era das grandes navegações e descobertas, Portugal nem de longe lembrava a metrópole vibrante dos tempos de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Os sinais de decadência estavam por todo lado. Lisboa, a capital do Império, havia muito tinha sido ultrapassada por suas vizinhas europeias como centros irradiadores de ideias e inovações. A chama do empreendimento, da curiosidade e da busca pelo desconhecido havia se apagado no espírito português. Os tempos de glória pareciam ter ficado para trás. Este é o antigo Terreiro do Paço, atual Praça do Comércio, que era 200 anos atrás e ainda é hoje o coração da cidade de Lisboa. E foi aqui que as tropas do imperador Napoleão chegaram, algumas horas depois da partida da corte para o Brasil, no dia 29 de novembro de 1807. Os 13 anos seguintes à partida da corte, enquanto o príncipe regente e futuro rei Dom João VI permaneceria no Rio de Janeiro, seria um período de muito sofrimento para o povo português, mas também de muito heroísmo. Portugal se empobreceu muito, virou um protetorado da Inglaterra, a população diminuiu, 1/4 da população portuguesa pereceu de fome, ou em batalhas, ou fugiu do país. Portugal perdeu todos os privilégios do monopólio do comércio com as suas colônias, mas foi também aqui, em Portugal, que o Napoleão, as tropas de Napoleão encontraram pela primeira vez o homem que havia de derrotar definitivamente o imperador francês na Batalha de Waterloo, que era o futuro Lord Wellington.
Wellington desembarcou com as tropas inglesas na cidade de Figueira da Foz. Ele deu o primeiro combate às tropas de Napoleão em Vimeiro, ainda em 1808. Expulsou os franceses de Portugal. Em seguida, Napoleão mandou os seus melhores generais para cá, em mais 2 invasões consecutivas, mas ele não mais conseguiu conquistar Lisboa. Então foi a partir de Portugal, da resistência do povo português aliado aos ingleses, que Napoleão começou a perder a guerra na Europa. Anos atrás, o Brasil não existia, pelo menos não como é hoje, um país grande, integrado, de identidade muito bem definida. Até 1807, o Brasil era uma grande fazenda extrativista de Portugal. Era daqui que os portugueses tiravam produtos primários, como a madeira, o açúcar, o algodão, o tabaco, carne de charque, couro de boi curtido, a cachaça, que era um produto importante no tráfico de escravos com a África, especialmente o ouro e o diamante. Graças à descoberta do ouro no final do século XVII, tinha havido uma explosão populacional no Brasil. A população, que nos primeiros 2 séculos da colonização tinha chegado no máximo a 300 mil habitantes, portanto o tamanho de uma cidade média do Brasil de hoje, no final do século XVIII, ou portanto 100 anos depois, já era de 3 milhões de habitantes. Ou seja, tinha aumentado 10 vezes no espaço de apenas 100 anos. Essa era a população brasileira quando a corte chegou ao Brasil em 1808. Mas o Brasil era ainda um local muito atrasado, muito selvagem. As províncias eram isoladas, se reportavam diretamente a Lisboa, aliás, eram rivais entre si. Havia uma precariedade absurda nos meios de comunicação. Não tinha ensino superior, não tinha livros, não tinha imprensa. O direito de reunião era proibido. O precário comércio colonial era feito pelas tropas de mula, que faziam o transporte de mercadorias entre o Vale do Paraíba, o sul de Minas, o interior do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia da precariedade das comunicações, a notícia da morte do Dom José I, em 1777, demorou 3 meses para chegar a São Paulo, que até então era uma vilazinha de 20 mil habitantes. Ou seja, o Brasil era um lugar muito simples 200 anos atrás. Mas tudo isso mudaria radicalmente com a chegada da corte.